Bom dia, meu povo. Glória a Jesus. Bom dia, das Neves, seja bem-vinda. Bom dia, Giovana. Glória a Jesus. Bom dia, Síria. Iralba, bom dia, seja bem-vinda. Glória a Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Bom dia, Silvério. É isso? Rafaela. Glória a Jesus. Chegamos ao 14º dia, né? 14 dias. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Bom dia, Letícia. Bom dia, Rose. Deus é bom. Bora orar? Compartilha com mais alguém aí essa live. Bom dia, Xará, Viviane. Prazer. Bom dia, Montânia. Paz do Senhor. Bom dia, Zanza. Bom dia, Maria Aparecida. Bom dia, glória a Deus. Bora orar então, meu povo. Pai Celestial, nós te agradecemos por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para aprendermos o Senhor. Pedimos ao Senhor uma porção extra nesta manhã de renovo, de sabedoria, que o Senhor possa falar conosco através, Senhor, de tudo que nós temos aqui ensinado. Que o Seu Espírito venha nos usar pela Sua misericórdia. Que haja, Senhor, um destravar, um romper na vida dessa pessoa que tem acompanhado. Estamos chegando, Senhor, a quase 15 dias, a quase metade de um mês, aprendendo do Senhor. Que isso já venha trazer uma ruptura, Senhor, em nossa vida, em nosso comportamento, em nosso ministério, em nossa finança, em nossa vida contigo. No nome de Jesus. Bom dia, Val. Bom dia, Sandra. Bom dia, Marielle. Bom dia, Nana. Nana da paz do Senhor, gente. Deus é bom. Hoje chegamos ao 14º dia. E o tema hoje lá no livro é quando Deus parece distante. Hoje, mais uma vez, eu não vou discorrer dentro dele, tá bom? Espero que você esteja lendo. Hoje o tema lá vai falar de quando parece que Deus não está se importando com você. Então, por favor, leia. Mas como nós estamos aqui numa aula prática, né, para aprender, encontrar nosso propósito e colocá-lo em dia, o tema de hoje lá te ajuda a entender essa parte de quando Deus está distante, de quando parece que Ele está distante, né? Quando parece que Ele não se importa, né? Vai falar um pouquinho mais de adoração, da forma de você se concentrar nele, né? Mas então vou deixar para vocês lerem lá, tá bom? E hoje aqui nós vamos falar uma coisa importante que precisamos entender sobre o propósito. Pode deixar, amiga. Tô lembrando de ti. Hoje tem que levar a amiga no médico, gente. Eu acho que eu vou fazer uns vídeos, hein, Jéssica? Eu vou levar ela pra fazer endoscopia. Você é acompanhante. Vou fazer uns vídeos seus. Bora lá, então? Hoje o tema é: se você se rebelar contra seu propósito, Deus pode permitir experiências dolorosas para corrigi-lo. Ok? Lá no livro, o nosso tema lá no livro que você tem que ler é quando Deus parece distante. Mas hoje aqui nós vamos trabalhar sobre o tema: quando você se rebelar contra o seu propósito, Deus pode permitir experiências dolorosas para corrigi-lo. Eu sempre falo que viver o chamado dói. Se dói. Meu Deus do céu.
mas fugir do chamado dói muito mais. Então você tem que escolher qual dor é menos dolorida, qual dor eu suporto melhor. Porque viver o chamado dói, gente, mas fugir dele dói mais. Porque, inclusive, a sua felicidade, a sua razão de existir está em cumprir aquilo para qual você nasceu, para qual você foi chamado, tá bom? Então, nós temos um bom exemplo, né, de alguém que fugiu do chamado e experimentou essa experiência dolorosa. E olha que interessante, a experiência dolorosa vem com o intuito de corrigir a sua rota, de colocar você na rota para cumprir o propósito. E aí, porque olha, ninguém consegue ignorar a Deus, pois Ele cria experiências dolorosas e inesquecíveis. E o exemplo que a gente tem sobre isso na Bíblia, quem é? Quem vocês lembraram aí? Para mim saber se vocês são bons de Bíblia. Bom dia, pastora Keila. Bom dia, Denise. Quem na Bíblia fugiu do chamado, do propósito e teve a experiência dolorosa para corrigi-lo? Ele não fugiu. É isso. Jonas. A experiência dolorosa de Jó não é para corrigi-lo, embora depois você vê que Deus trata algumas coisinhas, porque todo mundo tem algo a ser tratado, né? Mas especificamente falando de fugir do propósito, do chamado, Jonas é o nosso principal personagem, né? A gente deveria aprender muito com ele, né? Então, o texto de Jonas, você já sabe, está lá em Jonas 1, do 1 ao 4, que vai falar de quando Deus manda ele ir à cidade e ele resolve ir para outro lugar. Eu já vi gente falando que Jonas não teve livre-arbítrio. Questões se existe livre-arbítrio ou se não existe. Eu já vi assim, discussões enormes sobre o assunto, né? Se ele teve ou se ele não teve. Mas o que você tem que entender é isso aqui, ó. Se você for fugir do chamado, se você se rebelar contra ele, eu não quero viver, não vale a pena viver, tá mais confortável sem viver, tudo bem, mas daqui a pouquinho você vai estar experienciando coisas dolorosas, coisas que você no início pode não identificar logo que é Deus por causa da sua recusa. Você vai achar que é o inferno se levantando, que é demônio, que é obra de macumbaria, ou que é a pessoa que está ali. Às vezes a experiência é com a pessoa que você convive, né? Então, que é a pessoa. E muitas das vezes, gente, não é nada disso. É Deus permitindo, porque você está se rebelando. Agora, cá para nós. Se Deus é tão bom, se Ele é meu Pai, se eu sou importante para Ele, por que é que só porque eu não me dispus a viver o propósito, por que é que só eu tô em santidade, entende isso aqui? Eu não estou pecando, eu não estou escandalizando o nome dele, eu estou fazendo tudo que a palavra me manda, mas eu vou me rebelar só contra o propósito, eu não quero viver o propósito. Se Deus é tão bom, por que é que Ele vai permitir uma experiência dolorosa só por causa disso? Vocês já pararam para meditar nisso, para refletir? Porque Ele é bom, a bondade está na sua essência. Lembra do dia que nós falamos da sua glória? Que tudo que Ele é está ali dentro da sua glória? A bondade é uma dessas coisas que estão lá. Ele é bom o tempo inteiro, tá bom? O tempo todo, até quando algo dá errado na nossa vida, Deus continua sendo bom. Então, se Deus é bom, se você vive em santidade, entenda, você não é um rebelde contra Deus no sentido da santidade, etc. Você o ama, você quer ir para o céu, tá bom? Você congrega, você se santifica, você só não quer viver o que Ele determinou para você viver. Você só não quer cumprir seu propósito, seu chamado. Então lá vem Deus e permite uma experiência dolorosa. Por que é que Ele faz isso ou permite isso se Ele é bom? Isso aí, Jéssica. Porque o propósito não se resume a mim. O propósito é para alcançar outras pessoas. Lembra que nós falamos ontem que não viver o seu propósito é um egoísmo? Lembra disso?
quando você não vive o propósito, você está sendo egoísta, você está cometendo um pecado. Orgulhoso, vaidoso, pensando só em você. Só que o seu propósito não tem a ver com você. Então, quando alguém olha, principalmente ateu, né, que quer se revoltar contra Deus, eles usam muito o texto de Jó, tá? Se Deus é tão bom, por que ele entrou numa guerrinha pessoal ali com Satanás para provar, blá, blá, blá. Eles entram muito nisso. E Jonas acaba entrando também nessa discussão deles. Porque quando você olha só o lado de Jonas, aquele processo, né? Ele ali no barco, a tempestade, os navegadores jogando tudo fora e nada. E ele tendo que ser jogado no mar. Pensa, e é de noite, ondas agitadas, e chuva, e se é tempestade, eu creio que raio, trovão, tudo junto, aquele pavor, porque os marinheiros estavam apavorados, e aí um peixe grande vem, engole ele, ele fica lá dentro, e quando você olha assim, gente, que Deus é esse? Como pode um Deus que ama, ele é o profeta dele, e ele permitir tal coisa? Mas lembra do final da história? Gente, não é uma pessoa que foi salva, foi toda a cidade. Toda a cidade. Tem noção do que é isso? O povo era um povo cruel, o povo era um povo sanguinário, um povo mau. E por isso Jonas não queria ir. Só que Deus, lembra que ele conhece o fim antes do começo? Deus conhece o fim antes do começo. Ele já sabia que aquele povo se arrependeria. Ele está mandando Jonas ir para lá exatamente por isso. O pecado dele subiu, né, o cheiro ruim, um odor desagradável nas narinas do Senhor. Só que Deus conhece, Deus não quer destruir sem dar uma chance de arrependimento. É isso. Então, quando Jonas está se rebelando, Jonas não está apenas como uma criança fazendo pirraça, dizendo, não vou agora, não vou lavar louça hoje. Não é apenas isso. Jonas está literalmente, gente, não cooperando para que milhares de pessoas fossem salvas. Então, se Jonas não vai, olha quantas almas se perderiam. Você não tem noção. Jonas, quando é chamado, você vê que ele não quer. A gente até pensa, se o povo é sanguinário, Jonas está com medo de ter alguma retaliação contra ele. Não parece isso? Ele está com medo, é uma cidade... Como assim? Imagina Deus hoje te mandando ir lá para a faixa de Gaza, né? Para você ministrar lá. Você vai ser missionário lá dentro. Ao você ver tudo que está acontecendo, você pensa, gente, Deus está mandando para a morte. Não tem como eu ir, não. Vou deixar uma família aqui, meus filhos. Como? Porque a Bíblia diz que eles eram um povo perverso, povo sanguinário. E aí, se Jonas não quer ir, por quê? Medo, né? Pai amado. Medo que ele não mande, né? Pai, por favor. Foi um exemplo aqui, tá bom? Não uma ideia. Se ele não quer ir com medo, tentando poupar a própria vida, ele está errado, mas é um sentimento humano, supernatural, ok? Super entendível. Mas quando conclui, quando o povo se converte, o rei manda todo mundo jejuar. Gente, até os animais jejuaram. A Bíblia mostra, a Bíblia diz que uma alma vale mais para Deus do que o mundo inteiro. Você imagina todos os habitantes de uma cidade. Todos. Não ficou nenhum de fora. Aí, quando você olha nessa perspectiva, você vai ver que Deus não está sendo injusto, porque Ele nunca é, no processo da jornada de Jonas para chegar lá. Porque se uma alma vale mais para Deus do que o mundo inteiro, aquela quantidade de almas vale mais para Deus do que Jonas, profeta covarde. Sim ou não? Só que quando Deus conclui, quando o povo se arrepende e Jonas se revolta, ele vai dizer, é por isso que eu não queria vir. Eu sabia que tu és misericordioso e que o Senhor ia perdoar esse povo.
Então Jonas não estava fugindo. Olha pra você ter noção que ele tem um entendimento do que é chamado e propósito. E ele conhece quem é Deus. Ele não diz, eu não queria vir com medo que eles fossem me matar. Ele diz, eu não queria vir por isso. Porque eu sabia quem tu és. Sabia que eles se arrependessem, o Senhor ia perdoar eles. O que tinha em Jonas? Mágoa, ressentimento, orgulho, medo, quem sabe, de falarem que ele falou e não cumpriu, porque a palavra que ele está dando, ela é sentencial. Deus vai matar. Vim aqui só para avisar, Deus vai. E aí, quando não aconteceu do jeito dele, a frustração. E cá para nós, o reino, não, a igreja terrena, a congregação. Porque existe a igreja de Cristo, tá bom? Você tem que separar as duas coisas. A gente tem que parar de falar coisas, é a igreja. A igreja de Cristo, ela é perfeita. E é essa igreja perfeita que vai ser tomada de dentro da imperfeita. Ok? Nós nunca sabemos ao todo, de forma clara, quem faz parte da igreja perfeita. Então, a igreja, ela não tem problema. Não tem. Mas a instituição, a parte imperfeita, tem. Então, na instituição, nós temos muitos profetas ainda hoje que ficam magoados, chateados, se não cumprir do jeito que ele falou. Fica frustrado porque Deus não fez do jeito que ele falou. E muitas das vezes, principalmente quando a profecia é de sentença, gente, não vai cumprir, não porque Deus não era na vida de quem profetizava, não porque não foi Deus que falou, mas porque o ouvinte que recebeu colocou a casa em ordem. Ok? Você passou uma profecia para alguém que ele ia quebrar a perna amanhã, 24 horas. Ó, Deus mostrou sua perna quebrada e Deus está me falando que não é livramento, ele vai quebrar sua perna. E ele está quebrando sua perna porque você é uma pessoa assim, assim, você tem que ir pra onde? Montei a profecia aqui agora. Aí chega amanhã, você está esperando. Cadê? Não tem notícia até agora de um acidente, de um atropelamento, de uma queda. Meu Deus, que aflição. Senhor, tinha pessoas ouvindo ali, eu profetizando. O que as pessoas vão achar de mim? Vão falar que não cumpriu. É a nossa vaidade. Só que nesse período de 24 horas, a pessoa que recebeu o recado sabe por que Deus está querendo corrigi-lo de forma tão severa. E se essa pessoa entrou, a consciência dela, né, foi ativada e ela se arrependeu, você não sabe. E se ao se arrepender, ela fez um voto a Deus, Senhor, além do meu arrependimento, eu quero fazer um compromisso, Senhor, que eu não vou fazer isso e isso mais, e como prova disso eu quero te entregar isso aqui. Você não estava lá. Você não estava lá. Então nós percebemos que a questão do Jonas tem ali questões emocionais também não tratadas, né? E aí, gente, nós vamos ver que nós temos outros exemplos. A vida de Josué perdeu a primeira batalha, lembra? Lá em Ai. Por quê? Porque Acã se rebelou, Deus tinha mandado, né, uma ordem que os primeiros espólios de guerra, né, da cidade de Jericó não era para o povo. Por quê? Porque era primícias para Deus, tá bom? Então era a primeira cidade, então Deus queria tudo ali. Era isso. Tem gente que fala, não era para pegar o ouro de Jericó porque era amaldiçoada, a cidade era tão amaldiçoada que não era nem para usar o ouro. Não, gente. Era Deus educando o povo para o povo primiciar. O primeiro é dele. É isso que Deus está fazendo. E Acã vai tocar naquilo que não é para tocar. Só que olha que interessante, Josué não sabe. Josué não tem conhecimento disso. Josué, a gente podia pensar de novo, gente, houve uma injustiça aqui. O que aconteceu aqui? Só que Josué percebe que a próxima cidade... Você tem que entender que ele está no calor da vitória de Jericó. Foi gostoso. Até então eles eram um povo, a parte escrava, né, que saiu do Egito já tinha morrido, só ele e Caleb são vivos, né? Então ele pode atestar como que era esse povo. Agora é uma nova geração. Essa nova geração foi treinada no deserto, mas eles só eram viajantes no deserto. Ok?
treinados ali, mas só viajantes no deserto. E eles entraram numa cidade forte, uma cidade que parecia impossível. A primeira cidade está na rota ali dessa grande conquista do que Deus prometeu, e acabaram de viver um milagre extraordinário, com o muro caindo sem nenhuma marretada, e a parte do muro onde morava a Raabe, que tinha feito aliança com eles, não caiu, sendo que o muro todo vem abaixo. Então ele viu Deus mais uma vez fazer com mão forte. Ele está empolgado, ele tem uma certeza: Deus é conosco, não fica uma cidade de pé agora. E ele não ora, ele não consulta a Deus. Então ele não tinha conhecimento da causa, mas como líder ele deveria ter agido em oração, para que Deus falasse com ele sim ou não, é a hora ou não é. Aí entrou a vaidade, né? A cidade é pequena, se a gente derrotou Jericó, que era bem maior, então a gente pode mandar um número aqui menor de soldado e tal, e aí passaram a vergonha que passaram. E Deus revelou depois o motivo. E qual era o motivo? Acã tinha se rebelado. E aí nós vamos ver que a rebeldia dele não trouxe prejuízo só para ele e sua família. Claro que no final, isso aqui porque não era uma rebeldia contra propósito apenas, né? Isso aqui foi uma rebeldia severa que foi tocar naquilo que era de Deus, naquilo que era para ele. É diferente. Então, totalmente diferente da rebeldia de Jonas. Jonas é o exemplo nato de quem se rebela contra o propósito, de quem quer fugir do chamado. Gente, eu conheço pessoas que já ficaram no leito, pessoas que já passaram situações financeiras precárias, sabe? De não ter mesmo, de nada abrir, de porta nenhuma abrir. De ir no lugar que está precisando de trabalhador e a pessoa ter as qualificações e simplesmente não ser o escolhido, não ser chamado. E o motivo era essa rebeldia do propósito, sabe? De se rebelar contra. Então, Deus não vai te dar essa colher de chá de você se rebelar contra seu propósito e não se importar, porque você já entendeu que o seu propósito não tem a ver com você. O seu propósito não tem a ver com você. É claro que de vez em quando a gente precisa de alguns sinais de Deus, dependendo da área, da linha que Deus quer te usar, né? Ontem mesmo eu falei: Pai, para mim voltar a fazer X coisa, eu preciso ouvir do Senhor. E aqui eu quero ouvir de um vaso de fora, tá? Eu não quero ouvir eu mesmo. Eu não quero sonho. Eu não quero usar casa. Eu quero que o Senhor use alguém de fora. E eu quero que o Senhor use alguém de fora dentro da nossa casa. Que o Senhor fale em público dentro da casa. Porque era uma situação que eu preciso saber se Deus, se o plano de Deus continua da mesma forma ou se não. Entendeu? Mas Ele sabe o quanto eu amo. Ele sabe o quanto eu amo fazer. Só que existem situações que você vai ter que saber se é ou não é. Até porque, dependendo do que, gente, você tem pessoas que dependem, mas você também tem pessoas que podem, de certa forma, controlar ou impedir. Nesse caso, você vai pedir os sinais a Deus. Exemplo, você é um congregado, né? Você é alguém que congrega. E você tem, Deus já especificou o seu propósito, o seu chamado. Deus já falou que é o tempo. Você já foi treinado, você passou por tudo isso. E no local que você está, você não pode cumprir seu propósito. Você é impedido. Você vê que tem uma marcação ferrenha contra você. Entendeu? O que você faz nesse caso? Você vai orar: Senhor, é o seu tempo, é aqui mesmo que o Senhor quer fazer? Se não é, eu preciso de um sinal. É em outro lugar? O que o Senhor tem para mim? Entende? Então, Deus tinha uma revelação para mim, que ela ainda é como essa teia, igual o propósito, sabe? Essa coxa de retalhos, cheia de pecinhas. Eu não faço ideia, gente, de forma concluída o que Deus irá fazer, até onde eu vou chegar. Mas eu sei que o que Ele tem é grande. Porque Ele fala desde que eu sou menina. E então eu já cheguei a estar num lugar que eu amei tanto, tanto, tanto. E eu pensei: aqui eu me acomodo. Eu comecei a ajeitar assim o ninho, deixar fofinho, sabe? Colocar umas almofadinhas para continuar. E quando tinha profecias
que aquele lugar seria um celeiro, que pessoas ali pregariam a colar e falavam o nome dos lugares, assim, né, que consideravam de honra, que pessoas ali viajariam para lá e para cá. Meu coração doía, mas doía de sangrar, que eu não me imaginava saindo. E aí eu falava com Deus: Deus, eu sei que o Senhor tem uma obra na minha vida, mas eu quero ser aqui vai, sendo daqui. Porque eu me via em grandes eventos dando honra aos meus pastores. Eu me via falando: gente, eu tô aqui, eu quero mandar um abraço pro meu pastor, pra minha pastora fulano de tal, eles estão lá intercedendo por mim. Aquilo chegava a queimar meu coração. Só que o que Deus tinha ia além. Eu não tinha noção. Eu achava que era só um ministério itinerante. Então o que Deus faz nesse caso? Deus vai deixar um ninho desconfortável. Por que no meu caso o ninho desconfortável? Porque eu não queria sair de um lugar onde não era o ápice. E você precisa entender isso aqui, gente. Pessoas farão parte do seu propósito, algumas pessoas, por um tempo. Lugares farão parte do seu propósito por um tempo. Ele soma para aquilo. Entendeu? Ele vai somar para aquilo por um tempo. Depois de um tempo, porque o seu propósito que Deus tem para você é maior, há uma necessidade de uma ruptura, de um desligamento. Vocês estão entendendo? Então, às vezes a gente faz alianças, a gente ama no caminho, né? E a gente faz alianças que a gente pensa: isso aqui é pra eternidade, não quero você junto, você vai voar comigo, junto. Alguns sim, mas a grande maioria não. Eu me lembro que quando Deus começou a falar do que Ele tinha pra mim, que eu era muito menina, eu tinha uma melhor amiga naquela idade. E a gente pensava, era tão engraçado que a gente sonhava junto. E os sonhos eram até muito engraçados, sonhos de desejar, né? E a gente desejava, a gente saindo ali pra ir ministrar fora. Olha, o sonho de menina, muito menina. E a gente sempre imaginava voltando de viagem, um carro muito chique, alguém abrindo a porta. E a primeira coisa que eu visualizava era o meu pé saindo com um escarpão. Gente, o sonho da minha vida era usar um escarpão. Quem me conhece sabe, eu não uso outro sapato. Não consigo me ver em outro sapato, gente. Aí escarpão o tempo inteiro. Sabe? Evento de dia, evento de noite. E é engraçado, esse dia eu estava lembrando, eu falei: meu Deus, olha, parte do sonho cumpriu, pai. E aí a gente brincava, né, que alguém abrindo a porta pra gente. A gente tinha 11 anos, 12 anos, menina. Eu quero que você entenda que é sonho de menina, de criança. E aí a gente imaginava, a gente cresceu, a gente tava fazendo a obra de Deus, a gente ficou conhecida. E aí quando a gente chegava, muito tempo viajando fora, a igreja com saudade, quando a gente voltava, alguém abria a porta diante da igreja e a primeira coisa que colocava pra fora era o pé, igual o filme, sabe? E aí eu via o sapato, ela até brincava aquele sapatão pra fora. Hoje não dá pra falar isso, né? Então cumpriu uma parte, gente. Hoje eu só uso escarpão. Mas por que a gente falava isso? Porque a gente era assim, pobre de maré desci, como diz minha mãe, sabe? Tinha o básico, né? Faltava às vezes a comida. Então o sapato era uma coisa muito distante. Olha pra você ver que eu já posso dizer que eu já tô rica. Glória a Deus. Hoje você tá bem mais rico do que você já esteve um dia, tá? Esse dia tava eu e Lili meditando sobre riqueza, lembra, Lili? E a gente foi descrever juntas, a gente falando, né, desse sonho, do ter, do querer e tal. Eu falei: Lia, mas é que a gente já tá bem mais rica do que a gente já esteve. Vamos lembrar, a gente foi lembrar dos desertos da vida. Gente, a gente falou: meu Deus, obrigada. A gente tá milionária e não tinha noção. Porque a gente já passou uns negócios assim bem, sabe? Então, essa minha amiga, gente, eu não visualizava minha vida sem ela. Nosso apelido na igreja era Carne e Unha. Ela era minha amiga desde a terceira série. Desde a terceira série. Então ela veio da infância. Essa parte da adolescência todinha, da juventude, de começar a pregar, das primeiras agendas, tudo ela estava. Sabe? A gente chorava junto, orava junto. Era tudo muito junto. Eu não conseguia imaginar a minha vida sem ela. Então, se eu viesse uma revelação pra mim, que Deus ia fazer isso comigo, no sentido de me levar pra outro lugar, eu incluía ela junto. Falei: olha, Deus falou conosco. Não tinha nós ali. Mas eu amava muito, eu queria carregá-la comigo. Eu pude carregá-la? Não. A vida fez isso que
ela somou para o meu propósito por um tempo. Como assim somou? Eu era uma menina sem amigos, rejeitada, sem amor fundamental, e ela foi minha melhor amiga. Ela me deu amor quando ninguém me dava. Então, naquele período, ela somou muito para que eu ficasse na presença do Senhor. Ela somou muito para que eu tivesse alguém para contar os meus sonhos de menina. Vocês estão entendendo, gente? Então, entenda isso. Pessoas somam no seu propósito, mas nem todas ficarão com você a vida inteira. Vai haver rupturas. Eu sofri rupturas que eu já chorei antes da ruptura, só de imaginar. Gente, olha isso aqui. Houve uma época, a gente congregava e a gente estava numa situação bem complicada em todas as áreas. E nós recebemos uma proposta para ir embora lá para a região de Aracruz. Naquela época a gente recebeu várias propostas, Santa Teresa, Aracruz e tal. Mas eu lembro que a de Aracruz foi muito tentadora. Minha mãe ainda morava lá. E era pra gente ir pra lá, tomar conta de uma congregação. O pastor tava precisando abrir uma nova congregação. Na verdade tinha aberto e tava sem dirigente. A pessoa de lá tinha saído. E olha que interessante, eu até passei lá ontem, era uma região de praia. E aí ele ia nos dar a casa, né? A igreja, a sede dele ia pagar aluguel. Ele ia nos dar carro, a gente não tinha nada vezes nada. Ia nos dar salário, sendo que aqui nada tava abrindo. E eu tava sendo muito perseguida por cima do mesmo pacote. Então parecia a fuga. E aí o marido ficou muito empolgado, né? Ele era só um membro ali, sentado. E agora alguém reconhece ele, né? Porque ele já tinha dirigido a igreja antes. E aí ele recebe essa oportunidade. E aqui nada tava abrindo, porta nenhuma se abria, sabe? Aquela vergonha de volta e meia tá com energia cortada. Foi uma das coisas que a gente lembrou muito no dia da gente lembrar do quão rica nós somos agora, né? E aí de passar essa vergonha e tal. Então tava tudo muito difícil. E agora aparece a oportunidade que parece ser da vida, né? Ir tomar conta de um rebanho e tomar conta de uma igreja, ou seja, fazer a obra de Deus num lugar legal, num lugar bem pequeno, mas bem gostoso, com uma casa onde a gente não precisava se preocupar com aluguel, com o salário extra, além do aluguel pago. Então a gente teria ali, né, como manter a família, comer, etc. E ainda o carro estava disponível, a gente só teria que manter, abastecer. Cara, parecia a porta. Pensa na porta pra gente que tava sem nada. Eu quero que você entenda que a gente estava nessa fase vivendo de doações, sabe? Tudo fechado. Eu não conseguia na época uma bainha pra bater. Eu costurava, não aparecia cliente pra bater uma bainha. Então pensa na porta fechada. Você sabe por que a gente não foi? Porque eu lembrei de uns amigos que eu pensei, eu não posso perder eles. Meu coração doeu, mas sangrou, como se fosse um rompimento de um casamento, sabe? Olha que doideira, eu comecei a imaginar eu lá, distante, ligando pra eles, eles não me atendendo, e eu sabendo que eles estavam na lanchonete com outros amigos, que a gente era amigo de lanchonete, né? E meu coração sangrando e tal. E aí, a gente foi ajudar eles, que eles estavam construindo a casa, fomos ajudar a sentar cerâmica. E aí eu contei, né, toda empolgada, achando que eles iam falar bem assim, ai, que bom, eu nem imaginar minha vida sem você, não sei o que lá. Gente, eles ignoraram tanto. E um deles falou bem assim, uai, vocês vão, né? Que bom, que benção, vocês vão, né? E eu pensei, doeu só em mim. Falei, uai, o amor aqui tá meio desigual, né? E eu que fiquei na cabeça do marido pra não ir. Hoje eu entendo que tudo soma pro propósito. Tempos depois eu perdi a amizade desse pessoal, mesmo sem querer. E eu perdi a amizade deles de forma que eu nunca soube por quê. Eu lembro que eu pedi perdão à esposa, assim, todo chá de mulheres eu pedia perdão, toda visita no lar, todo ciclo de oração que tinha, toda semana de ciclo de oração. Eu não sei o que eu fiz com você, mas me perdoa, porque ela distanciou de mim. Gente, eu não fui para não perder a amizade deles. E agora eu tava perdendo e eu não sabia por quê. Mas houve uma ruptura da noite pro dia. Eles mudaram a ponto de não falar mais, Pai do Senhor, não sair com a gente, sempre ter uma desculpa, não receber a gente, não ir na nossa casa. E eu não entendia por quê. Naquela época Deus começou a cortar o cordão umbilical com todo mundo que eu tava muito apegado. E aí demorou um ano, eu perdi
todos de uma vez só, sem explicação. Eu entendo que por um tempo aquela amizade me segurou, porque eu fiquei por causa deles. A gente deu a resposta de não ao pastor que chamou por causa deles, porque eu amava muito. E sim, ele somou muito na minha vida, me conheceu um pouquinho mais do avivamento, despertar a igreja para o avivamento, ele somou muito. Só que houve a ruptura, porque o propósito deles nos acompanhar era até ali. E talvez eles foram usados nesse amor que eu tinha para que a gente não fosse. Por quê? Porque Deus tinha algo a fazer conosco aqui ainda. Ok? Se eu tivesse ido, as almas que a gente ganhou aqui, a gente não teria ganho. As ovelhas que a gente tem hoje, a gente não teria. E sabe Deus onde elas estariam? Então, pessoas somam no seu propósito, mas não é todas que vão ficar a vida toda. Não é todas que vão estar junto o tempo todo. Até porque pessoas têm propósitos diferentes. Ok? Áreas diferentes. Ló até começou a jornada com Abraão. Até iniciou. E prosperou também no caminho. A bênção que era para Abraão, ele está junto, ele foi beneficiado, mas ficou para sempre? Não, porque lá no chamado é específico. Sai da tua terra, da casa do teu pai e da tua parentela. Primo entra na parentela, sobrinho entra na parentela. Entendeu? E lá vai Abraão querendo incluir alguém, eu não quero ir sozinho não. Vamos comigo? Vou colocar você aqui na promessa junto. E teve como, gente? Não teve. Olha o que aconteceu. Por que houve a ruptura? Vamos lembrar lá no início. Porque houve contenda entre os pastores de Ló e de Abraão. Porque vai haver ninho desconfortável para essa separação de caminho, porque o propósito é diferente. Tudo bem até aí, gente? Era ficar pelo menos até agora. Agora eu acho que é hora de eu ir embora já, sabe? Mas sim, Deus tinha algo que eu não tinha noção do tamanho do que Deus tinha. Eu não fazia ideia, não tinha noção do que Deus faria. E algumas rupturas, gente, algumas dores de parto, né? Vai acontecer algumas separações que dói. Não vou falar pra vocês que não dói. Mas depois que passa, o que vai acontecer? Você vai entender por quê. Você vai louvar a Deus. Eu sei que tem pessoas que se eu ainda tivesse aliança, eu não tinha chegado até aqui. Porque eram pessoas que me seguravam. Eu me lembro, por exemplo, quando meu marido foi ser dirigente, ele foi dirigente de igreja assim que a gente casou, depois também no último ministério antes da gente ser pastor, né? E eu me lembro que quando a gente era congregação, eu comecei a ter ideias para trabalhar com mulheres, eu comecei a queimar algumas coisas em mim. Então eu contava para a esposa do meu pastor, né? Falei, olha, menina, eu tava orando, minha mãe veio uma ideia assim. Aí sempre ela queria pegar. Ela sempre falava, vamos fazer aqui. Vamos fazer. E toda vez, isso muito antes da gente ser dirigente, que eu falava, olha, Deus me deu uma ideia, um projeto assim, assim. Que Deus sempre me deu um negócio muito audacioso, sabe? Aí a pessoa falava, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar para o departamento tal, que o departamento tem um número maior, e aí vou passar o projeto pro líder tal. Gente, o projeto morria. Eu vivi isso dezenas de vezes. Dezenas de vezes. De Deus me revelar algo, de Deus me dar algo extraordinário. E olha pra vocês terem noção, vou contar um negócio pra vocês. Eu tinha acabado de chegar na Assembleia de Deus. Vocês sabem que na minha juventude eu fui da Deus é Amor, né, gente? Que somou muito pro meu propósito de vida, tenho certeza. Foi lá que Deus falou das promessas, tá bom? E eu vejo a fidelidade dele cumprindo hoje. Então eu fui a minha juventude inteira, eu fui da Igreja de Deus é Amor. E aí quando eu fui pra Assembleia de Deus, um ambiente totalmente diferente, né? Totalmente novo. Houve uma ruptura ali de, como eu posso dizer pra vocês, de lugar, né, de ministério, mas eu já não tinha aliança, amigos, eu mudei de cidade, fiquei muito tempo sem congregar,
E aí, porque eu fiquei grávida, meu marido não me levava, ele começou a ter uma banda, saía muito, nunca tinha lugar pra mim no carro, e eu comecei a ficar em casa. Então, fui pra Assembleia de Deus. E quando eu cheguei na Assembleia, pensa, uma menina, eu cheguei na Assembleia com 20 anos. Menina. 20 aninhos, gente. E quando eu cheguei lá, eu cheguei numa igreja que ela estava comemorando seu primeiro aniversário. Então, a igreja também era um bebê, um neném. Só que o pastor ligado a uma convenção muito grande do estado e tal. E aí, eu achei o congresso deles muito assim, sabe? Sem graça. Muito sem nada. E aí, me perguntaram, eles estavam querendo preparar alguma coisa de jovens. Me perguntaram o que eu achei. Eu falei, olha, o congresso pra mim não é assim não. O congresso pra mim tem isso, tem apresentação, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Como é? Vamos fazer? Vamos. Nos empolgamos. E transformamos. Eu falei bem assim, eu queria fazer um negócio maior. Eu queria alcançar jovens. Só que eu percebi que a igreja ela é sozinha, acostumada que Deus e Amor é bem assim. Quando você ia fazer um evento regional, era a região, porque a igreja era uma só, igual é Maranata, né? É uma igreja só. Então você consegue fazer daquela região um congresso da região. E eu contei sobre o congresso de região lá. E aí a menina que estava junto lá, vamos fazer aqui então? Falei, mas como? Aí ela falou, existe o MADES, né, que é o trabalho da União de Jovens da Assembleia de Deus, e eles estão querendo trazer o projeto para Viana. Viana não tem coordenador, não tem ninguém tomando conta. A gente podia fazer o evento, o MADES ia enxergar a gente. Aí, beleza, bora, mas como, gente? A gente era uma igreja independente e não tinha congregação. Gente, com 20 anos, bebê novinho. Eu saía de igreja em igreja. Primeiro, eu tinha uma visita para conversar com o pastor, pedir ele autorização para liberar os seus jovens para participar do congresso. Depois, eu tinha que voltar nessa igreja quando o pastor liberava para ensaiar. Eu dei ensaio em igreja por igreja que não era congregação nossa. Eu fui com um fusquinha uma vez com uma menina que estava aprendendo ainda a dirigir, e a gente quase encontrou Jesus no início da jornada, sabe? Pensa nos percalços que a gente passou na estrada escura, ela sem experiência, e eu fui com o meu neném novinho, não tava nem aí. Eu tive ensaio em mato, em cidade, em diversos lugares. Eu fui dar ensaio para 2 jovens, também para 10 jovens, até a gente montar o regional. Gente, 20 anos sem experiência nenhuma de causa. Eu via fazer, eu era regente de conjuntinho local. Nós fizemos numa quadra de escola. Conseguimos fazer camisa para todo mundo. Conseguimos gente para filmar. Foi a entrada. Teve a apresentação com todos os jovens da região. Pensa num evento. Gente, mas você tem que entender isso aqui. Eu era recém-chegada, meses na Assembleia. E muito menina. Muito menina. Então, na Assembleia de Deus, eu não era ninguém em lugar nenhum, né? Ainda não sou. Mas aí era menos ninguém ainda. Tem menos ninguém que ninguém, gente? Entendeu? O que aconteceu? O evento chamou atenção. Pensa no evento que entrou pra história. Gente, eu consegui unir um município. Isso é impossível. Impossível. Eu encontrei pastores que abraçaram a causa e pastores que trataram a gente muito mal, porque eles tinham medo de perder o rebanho. Muito medo. Entendeu? Mas eu consegui unir o município. Você tem que entender isso aqui. A quadra da escola ficou lotada. O uniforme, lembrei agora, a camisa era do Exército. Pensa que coisa linda. A gente teve entrada de bandeira, marcha, coreografia, pessoal com boina. Foi um negócio extraordinário. Extraordinário. Então, Vila Velha fica sabendo, vieram, convidaram para vir, né? Acharam o evento maravilhoso. Era uma estratégia até, era uma oportunidade, melhor dizendo, de posicionar a igreja, que era ligada à convenção, mas ainda estava iniciando, era novinha aqui, né? Então foi o evento de ruptura. Quem que eles colocaram como líder? Eu? Não. A ideia, eles falaram para mim: nós vamos indicar fulano, ciclano,
para permanecer. Nós vamos fazer isso aqui todo ano. Foi extraordinário. Gente, nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. Viana sumiu do mapa. Gente, Deus está me lembrando de um negócio aqui agora. Fiquei até emocionada. Vou falar para vocês o motivo da minha emoção. Era uma história que estava lá no... Você tem o lugar de armazenamento a longo prazo? Você vai colocando memórias. Aí tem umas que fica lá no meio, no entulho, sabe? A caixa no meio, que você não lembra? Tenta imaginar aqui como caixas. Isso não estava na minha memória recente agora. Essa parte eu contei pra vocês. Ano passado, retrasado... não, a gente estava no outro templo ainda. Nós vamos fazer 3 anos já nesse. Então, 4 anos atrás, por aí, eu fui ministrar numa empresa. Lá na empresa, Deus usou alguém para falar conosco. Chamou eu e meu marido na frente e falou bem assim: o Senhor te dará o município. Aleluia. Viana será conhecida. A profecia foi bem assim, ó. Viana entrará no mapa. Gente, Viana tá no mapa, mas o que Deus está querendo dizer na questão espirituais, na questão da igreja. Viana entrará no mapa por causa de vocês. Viana será reconhecida no estado e fora do estado por causa de vocês. Há uma promessa municipal. A Lili lembrando dela ali. Mas lá atrás, essa menina de 20 anos tentou, sem vaidade nenhuma. Ela não era pastora, não era pra ela, só a vontade de fazer, a vontade. Vocês estão entendendo que tá tudo alinhado ao seu propósito? Tá tudo alinhado. Então, hoje eu entendo que eu precisei deixar pessoas que eu amei muito, mas muito. Pessoas que eu chorei por meses por causa da ruptura e que eu não entendia por que eu estava fazendo aquilo. Hoje eu entendo, porque aquelas pessoas somaram muito para eu chegar até ali. Dali para frente, precisava desvencilhar, porque seria peso no voo, seria âncora, seria freio. Vocês estão entendendo? E esse é esse aqui é o maior de todos que eu fiz lá, né? Mas só para você entender isso que eu quero dizer para você. As pessoas vão somar no seu ministério, somar no seu propósito até certo ponto. E não é nem porque as pessoas são maus, não. É porque, entenda, imagine você. Tenta imaginar você, exemplo. Gente, eu e Lili não consigo me ver longe dela, né? Engraçado, esses dias eu recebi um testemunho de uma menina que mora longe, conheceu a gente, ela conhecia a família do meu esposo, né? A Lili é casada com o irmão do meu esposo. E ela mandou um depoimento também tão lindo, do tanto que eu somei na vida dela. E ela fala que ela ora sempre por mim e por Lili. Ela diz bem assim: é engraçado, eu não consigo olhar para uma e não ver a outra. Eu não consigo imaginar minha vida sem ela, assim. Quando a gente vai fazer os planos, volta igual o plano da menina lá atrás, voando junto, indo junto. Só que eu tenho consciência hoje que ela não vai poder estar em todos os lugares. Mas tem uma coisa meio mais arriscado de se falar. Eu carrego uma promessa de ir. Eu carrego uma promessa de nações. E se a promessa na vida dela for ficar? Olha, Deus está falando que o que Ele tem para você é uma base aqui, assim, assim. É raízes, é estacas. Deus vai ampliar a tenda aqui. Aí para mim, digamos que a promessa, ó, vai. Eu creio, gente, eu quero crer assim, que essa promessa do ID meu é vai, ministra e volta. Entendeu? Eu não tomo muita posse da promessa que é para ir e ficar, não. Mas eu sei que corre esse risco sim, de um dia eu ir, ter que passar 1 ano, 2 tempos, né? Porque eu lembro que uma vez que Deus usou a Priscila Cedro, que eu já falei pra vocês que eu honro muito, eu respeito muito, que foi no meu aniversário, que foi quando ela me deu o livro, né? Ela falou bem assim, que olha como que soma. Viana seria conhecida, porque eu levaria o nome de Viana pra fora. E que pessoas diriam: ah, eu conheço, morava lá em Viana.
Gente, pra quem é de fora, Viana é o menor município aqui da Grande Vitória, tá? Conhecido como a parte que tem mato. Falo de Viana, só lembra do mato, entendeu? Ela é bem pequena. Mas tá aqui no meio da Grande Vitória, então a gente tem acesso a tudo, tá bom? Pra vocês entenderem que assim, é roça, mas não tão roça, tá bom? Os de fora aí. E aí, imagine que a promessa da Lili é de estaca. Fique as suas estacas, estabeleça aqui. E que a minha promessa, que a promessa sobre mim, o meu chamado é vá. Ganhe lá fora. Faça lá fora. Houve uma ruptura não porque ela me atrapalharia ou porque eu atrapalharia ela, mas porque o propósito é diferente. O meu é de ir, o dela é de ficar. Vocês entenderam? Então algumas rupturas não vai ser por maldade, algumas rupturas vai ser exatamente porque o propósito é diferente. De alguns é ficar, o seu é ir. De alguns é... Principalmente quando líderes têm visão muito pequena, medo de perder espaço, assim. E aí Deus te dá, vai te dando, como eu dei o exemplo aqui pra vocês, e eles querem pegar. Mas Deus quer fazer com você, através de você. Ou então eles começam a entrar em marcação por isso. Você está se destacando demais, então ele entra em marcação. Não vai ministrar mais, vou tomar os cultos que o fulano faz, vou dar um jeito de eu ministrar mais, a pessoa que ministra e Deus tem usado, que as pessoas têm gostado de ministrar menos. Quando o líder começa a fazer isso, dependendo do que Deus tem, gente, vai ter a ruptura. Rupturas de lugares que você nunca imaginou. Lili falou que vai voar na mala. Nunca imaginou, mas vai haver. Como houve em mim, na minha vida, várias rupturas. Hoje eu estou curada nisso, porque eu já chorei pela minha pastora. Eu chorei 6 meses sem intervalo, todo o dia. Quando a gente foi dirigir a congregação, o primeiro casal, a gente foi com um casal dirigente, era 2 dirigentes. E aí deu 1 ano, o casal dirigente saiu. Gente, pensa como eu chorei. Foram uns 45 dias, mais ou menos, chorando todo o dia. E quando eu falo chorar todo dia, é tipo assim, eu tô comendo e lembro, eu choro. Eu fui tomar banho, eu choro todo dia. Na minha cabeça é, o que eu ia fazer sem aquela mulher comigo? E olha que interessante, meu marido, ele é esse pra frente, esvoaçado, né? Ele diz que ele é simpático, né? Ele que faz e acontece, que cumprimenta. Eu, tímida, quieta. Até então a gente não tinha dirigido nada juntos. Porque no período de Deus e Amor que ele foi dirigente, ele ia assumir e me deixava em casa. Então agora eu tinha que me posicionar como esposa dirigente, né? E essa minha amiga, o marido dela era mais retraído e ela era que fazia. Ela era muito usada em revelações, sabe? Eu sempre gostei da forma que ela era atenta à visita no lar. E Deus usava ela de um jeito muito singelo. Ela era pra mim, gente, um conforto. Porque pra mim, o que eu fazia na igreja nesse tempo? Eu regia os conjuntos, montei os primeiros conjuntos. Sempre fui muito criativa para montar teatros de coreografia. Então eu regia conjunto, eu montava teatro, eu inventava ideia, eu inventava gambiarra para decoração, entendeu? Eu comecei a dar aula na escola dominical para adolescente, foi para eles que eu comecei, grupinho que ninguém queria, aí eu comecei a dar aula para eles, não foi para adulto no início. E eu estava super confortável, porque eu amo servir independente de onde você me coloca. Ó, tem aqui, ó, você vai carregar isso aqui, mas é para servir o Senhor, beleza, conta comigo, toma, bora. De boa, eu nunca precisei de título para fazer. Nunca. Então eu estava muito feliz e era confortável, porque o socorro espiritual da igreja estava nela. Então se a pessoa precisava pedir oração, ninguém via a mim não. Ia nela. Você acha que eu tinha ciúme? Nenhum. Eu ia nela. Tava de boa. Então, gente, eles pediram para sair, não foi nem o pastor que tirou, não. Quando eles pediram para sair, primeiro veio o complexo em mim, eu achei que a gente que não era bom de convívio, que a gente fez alguma coisa e blá blá blá, mas a minha maior guerra era, o que eu vou fazer sem ela? Meu Deus, eu tô me sentindo aleijada, a igreja agora tem uma perna só. A perna espiritual dessa igreja foi embora, e agora o que eu faço? E num terreno muito difícil, gente.
Eu chorei, eu achei que eles foram injustos conosco, eu tentei ir atrás, eu me senti abandonada, rejeitada, tudo que você imaginar. Veio um desespero sobre mim que você não tem noção. Mas era necessário. Se ela continuasse conosco, eu continuaria sendo a menina, que eu era menina ainda, né? Que faz teatro. A menina que faz coreografia. E que montava muito bem, tá? A gente já foi convidado em vários lugares do estado para uma apresentação que a gente fez, que foi a do Rei Acabe, aonde a gente, o Rei Acabe, a pessoa do Rei Acabe. O negócio que estourou. Montava, via uns treinos do cérebro assim mesmo, sabe? Que você não viu lugar nenhum e era fenomenal, extraordinário. Parecia que o chamado era aquele. Mas lembra do que eu falei pra vocês? Que o Senhor disse que amava, que tudo que eu pego pequeno eu faço grande porque é pra Ele. Então era por isso, não era porque era chamado não, porque era pra Ele, tinha que ser o melhor. E eu estava super confortável, gente. Mas quando ela saiu, depois do meu choro, o que aconteceu? Eu percebi que parecia que o meu esposo era pastor e ela era a esposa do pastor. Eu estava escondida. Eu estava confortável, acomodada. Eu não tinha outra opção a não ser crescer. Eu não tinha escolha a não ser crescer espiritualmente. Porque aquele povo continuaria sedento de alguém para interceder, de visitar, de orar, de ter algum contato, uma resposta de Deus. Vocês entendem? Então foi super necessária a ruptura para que eu crescesse. E eu quero que você entenda isso. Vai haver momentos que isso vai acontecer na sua vida. Tô lendo aqui, a Amada tá dizendo, quando a pastora Viviane me orientou, eu fiquei assim, meu Deus, eu te orientei, Jesus, o que eu falei? Meu pai, internet, eu lendo antes. Eu vou largar tudo, custei a decidir, e daí o Senhor movimentou, colocou espinhos no ninho, eu sempre dou o exemplo do espinho, né? E eu fui lançada como Jonas. E eu fiquei muito feliz em saber que você está muito bem hoje, amiga. Deus abençoe. Glória a Deus. Vou concluir aqui, gente. Eu tenho que levar a amiga hoje, né? Para fazer exame, então, de novo, meu tempo está limitado. Olha, é possível que quando uma pessoa esteja fora do desejo de Deus, qualquer um ao redor dela pague o preço. Lembra? Jonas, Acã. Então é muito possível que pessoas sejam prejudicadas por causa que você não está vivendo o seu propósito. Entendeu? É muito normal isso acontecer. De pessoas serem prejudicadas porque você não está pagando, ou seja, não está cumprindo o seu propósito. Ok? Quando você tira pessoas erradas da sua vida, o que vai acontecer? As coisas erradas param de acontecer. Estamos encerrando. Quando você tira pessoas erradas da sua vida, e aí a gente já deu bem o exemplo aqui, mesmo sem eu ter lido antes, né? Vai fluir. Existem pessoas erradas que atrapalham e existem pessoas que simplesmente não fazem parte. Você precisa entender isso aqui, gente. Então eu queria falar para vocês, pra gente encerrar, 5 recompensas da dor, para a dor. Tem recompensa na dor, que a gente rejeita a dor, não é? Mas existem 5 recompensas na dor. Primeira, impulsiona a buscar a resposta de Deus. E eu já dei vários exemplos meus aqui, né? Então, primeiro benefício ou recompensa da dor, ela vai te impulsionar a buscar respostas de Deus. Segundo, a dor força-o a apoiar-se no braço de Deus em vez de no braço do homem. Uau! Acabei de contar pra vocês, eu tive que crescer, né? Não tinha opção, eu estava apoiada no braço de quem fazia. Terceiro, a dor ajuda a descobrir onde você errou. Entenda isso aqui. Porque quando a dor for porque você errou, gente, enquanto você não descobrir, o processo continua repetindo. Sabe aquele termo que a gente usa muito para falar de prova? Eu tô na prova. Gente, eu tô numa prova há 20 anos. Não existe isso. É o mesmo processo escolar. Para que o professor te dava uma prova? Para você passar de fase.
para você passar de ano. Você lembra disso? Quando você tirava nota baixa no bimestre todo, acho que era bimestre o nome, né? Você ia reprovar. Antes do reprovar, tinha o que? A recuperação. A recuperação era a sua última chance de não ser reprovado. Então, período de férias, os amiguinhos tudo ia curtir praia, piscina, casa da tia, e você tinha que ir pra escola por 1 ou 2 semanas. Era horrível. Era a sua última chance. Se você não recuperasse a nota nesse processo de recuperação, o que ia acontecer com você? Reprovar. E a parte pior de você reprovar, seus amiguinhos, que você fez amigos ali na turma, gente que você já sabia como lidar, conversar, voaram, foram para outra fase e você ficou para trás. E aí tem que ter todo o processo de ter que fazer amigos de novo, que querendo ou não, tinha uma ruptura. Só se encontrar no recreio não era suficiente. Vocês lembram disso? Como você não passou na prova de recuperação, o que aconteceu? Você repetiu o ano. Então, se você tem passado provas repetidas, existem 2 coisas, mas eu vou falar só de uma. É porque você não aprendeu a lição dentro dela. Porque quando eu aprendo a lição, eu não preciso passar por aquilo ali nunca mais. Eu aprendi. Eu me posicionei como Deus queria. Tá bom? Então grave isso. 4, a dor obriga-o a clamar pela presença do Pai e pela cura. Sem dor você não vai buscar cura, né? 5, a dor ensina você a ouvir as instruções do Senhor para mudar. Então é na dor que você vai se inclinar. Você estava até rebelde quanto aquilo, mas a dor vai te fazer refletir e querer mudar, ok? Então, não entenda erroneamente esses momentos de dor. Deles nasce o processo de cura. Todo mundo quer ser curado, né? Mas para ser curado você precisa ter uma dor, ok? E lembre-se, se você se rebelar contra o seu propósito, Deus vai permitir experiências dolorosas para corrigi-lo, ok? Então a dor ensina, gente. Que nós possamos entender isso, tá? Eu vou ter dor quando eu me rebelar contra o propósito. Eu tenho dor que somam para o propósito. Aquela dor faz parte para que eu viva o que Deus quer que eu viva, ok? Exemplo, eu só posso falar hoje do quão é importante a autoestima, por exemplo, porque o complexo de inferioridade quase me tirou a vida. Então eu tenho autoridade para falar disso aqui, porque eu vivi. Eu posso falar que existe vida, sabe, aquela situação que parece que não existe vida, você tem que dar um fim na vida. E pós ela você vê que a vida é muito boa, porque eu já cheguei na beiradinha ali de ir pro outro lado. Bom dia, que honra, gente. Ainda bem que o senhor chegou no final. Conferencista Wagner Honorato chegou no final. Graças a Deus, imagina. Um mestre me ouvindo falar. Seja bem-vindo. Vocês estão entendendo? Então existem dores que é rebeldia minha contra o propósito. Eu me rebelei. E o Senhor vai permitir a dor para corrigir a minha rota. Como Ele fez com Jonas. Tá claro isso aqui para vocês, né? E existem dores no sentido de propósito, que ela soma, ela faz parte para eu viver o propósito. Então, entre o que o Senhor tem, um dos chamados muito fortes dele na minha vida é para curar mulheres. Para curar mulheres em depressão, mulheres desanimadas, mulheres que não vê o seu valor, mulheres oprimidas mesmo por pessoas, por histórias, por situações. Mas por que eu posso de alguma forma fazer isso? Porque eu fui essa mulher sem identidade. Eu fui essa mulher que quase cometeu suicídio por falta de identidade. Eu sei o que é a dor do abandono, eu sei o que é a dor da rejeição, eu sei o que é a dor da orfandade. Então hoje eu tenho como falar para alguém. E quando alguém ver que eu venci, a pessoa tem esperança. Pera lá, se deu certo para ela, vai dar para mim também. Então existe a dor que ela faz parte do seu propósito. Lembra, nós já passamos por esse ensino. Que aquilo que te dói, o que te faz chorar, é um sinal de onde você está designado a curar.
Então olhe para a sua dor como uma escola. Peraí, o que Deus quer me ensinar aqui? Eu me lembro que teve um período de depressão que eu passei que foi tão severo. E eu já tinha consciência disso. Porque o Senhor sempre falou, a dor que eu te treino é para você curar outros na mesma área em níveis maiores. Mas a minha estava insuportável. Insuportável. Eu me lembro que eu agarrei na janela chorando e eu falei com Deus bem assim, Senhor, me lembrei que o Senhor disse que eu passaria por dores como teste, porque eu precisaria entender o que a pessoa sente, mas eu encontraria pessoas em situações piores, é só para me entender ali o mapeamento. E eu perguntei a Deus, como pode alguém resistir uma dor mais forte do que essa? Porque a minha parecia assim, o limite do limite, gente. Vocês estão entendendo? Aleluia. Deixa eu ler a amada aqui. Ontem eu fiz uma oração junto com a live e percebi que o meu dia foi direcionado de forma melhor, glória. Minhas produções e rendimentos foram diferentes. Às vezes entro por esse Instagram, por outra pessoa. Que Deus abençoe, meu amor. Eu não sei se eu já ensinei vocês, eu acredito que já. Vocês podem fazer declaração ao seu dia quando você acorda. Então, na autoridade do nome de Jesus, como filha do Pai, eu declaro que esse dia vai ser, e você vai determinar, no seu caso, que esse dia vai ser produtivo, que esse dia vai ser de providências. Eu sempre peço a paz junto, né? Dia de paz, de comunhão. Então você declare sobre o seu dia. Eu fico muito feliz quando vocês deixam a gente saber o que Deus tem feito, né? Saber que a gente não está aqui gastando tempo, mas investindo na vida de alguém. É maravilhoso, obrigada por compartilhar conosco. E isso mesmo, a dor é um laboratório. É isso, é um laboratório. Você está sendo treinado, tá bom? Glória a Jesus. É isso aí, obrigada. Vamos com saudade de ouvir o Senhor, né? Curar vidas é seu chamado. Tenho percebido, né? Dói, mas eu entendo. Gente, Deus é bom. Chegamos ao fim de mais uma aula, 14º dia. E que bom que você está aqui. Que você continue aqui conosco, que você chame mais um. Ela fica salva, compartilha com alguém, sabe? Olha, venha, tá acontecendo isso, né? É maravilhoso. Eu quero orar pela sua vida, orar com você, que o seu dia seja uma bênção, tá bom? Que o seu dia seja próspero, frutífero, no nome de Jesus, ok? Senhor, eu quero abençoar em teu nome as pessoas que aqui estão e as que vão ouvir depois. Que o Senhor venha abrir as portas, curar os enfermos, salvar, Senhor, os oprimidos, trazer cura, alívio ao que está aflito, no nome de Jesus. Que seja um dia produtivo, que seja um dia leve, que seja um dia alegre, um dia de paz e um dia que esta pessoa se coloque um pouquinho mais perto de descobrir o seu propósito, de viver o seu propósito, no nome de Jesus. Gente, vamos fazer nossa selfie? Bora lá? Glória a Deus. Obrigada. Eu recebo muito uma palavra de pessoas dizendo que me ouviria a noite toda, que me ouviria por dias. E eu creio que é dom mesmo, né? O Senhor, não tem como ser outra coisa. É Ele, né? Que eu sei que não é fácil, tão cedo vocês assim, com tanta vontade de ouvir. Deus é bom. Bora pra nossa selfie, gente? Eu vou fazer o seguinte, hoje a gente não vai formular nossa frase. Hoje eu quero deixar você livre, são 14 dias já. E eu quero que você coloque o que você já aprendeu nesses dias. Esses dias eu vi uma história de uma amada que ela resumiu todas as lives em tópicos. Eu fiquei, gente, que memória. Ficou maravilhoso. Então hoje eu quero que lá no comentário você coloque, são 14 dias, já deu pra você aprender alguma coisa, né? Em 14 dias, o que você aprendeu? O que despertou em você? O que já chamou a sua atenção? Tá bom? Então esse vai ser, hoje não vai ser um manifesto de afirmação, mas contando o que você já aprendeu, até porque, gente, o nível maior de ensino é quando eu ensino, tá bom? Existe 10%, se eu não me engano, de retenção quando eu ouço, aí vai aumentando, né? Quando eu assisto, quando eu leio, quando eu escrevo, e a retenção de 95% é quando eu compartilho o que eu aprendi. Então, pra gente internalizar hoje, quero que você coloque lá na live salva, nesses 14 dias, o que você já aprendeu. Eu entrei hoje, tá? O que você aprendeu na live de hoje? O que já
abriu aí, já destravou sua mente, tá bom? Que Deus abençoe. Bom dia, Maria, Pai do Senhor. Chegou bem no finalzinho, saudade do climinha aí de Santa Teresa. Gente, vamos ficar com Deus e até amanhã, 5h59, nós estaremos aqui, se Deus quiser. Deixa eu dar notícia pra vocês. Consegui o cerimonial, gente. Agora vocês têm que fazer a inscrição pra gente conseguir pagar, tá bom? Oi, filha. Dia 2 de março. Apenas R$25 com o almoço. Sem almoço, R$5, tá bom? Conseguimos cerimonial. Dia todo, ar-condicionado, Deus é bom, tá bom? Então, eu creio que até tem que cobrar, né, da minha pessoa lá das artes, para adiantar logo o cartaz. A gente vai fazer um cartaz prévio e liberar o link das inscrições para vocês começarem, tá bom? Tem limite, tá bom? O lugar não é tão grande, mas foi o lugar que deu pra gente conseguir agora, tá bom? Então, dia 2 de março, já está aí o dia marcado, lugar marcado, será no bairro Canaã. Depois eu vejo o nome da rua direitinho para passar para vocês conseguir agendar, tá bom, gente? O pagar é com vocês, inscrições, ok? Inclusive, uma amada me procurou e falou: que ideia você tem de patrocínio? Eu quero que a minha loja ajude. Gente, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. A minha empresa pode ajudar com R$100, a gente recebe. A minha empresa pode ajudar com 200, 500, a gente recebe. Eu tenho R$10, é o que eu tenho, mas eu quero fazer parte disso. Eu quero semear nisso. A gente recebe, tá bom? A gente precisa pagar o cerimonial e ver outras coisas, né? Eu lembrei que eu não sei se lá tem bebedouro, então eu vou ter que ver. Se não tiver como é o dia todo, eu vou ter que comprar água para ter água lá para vocês. Porque eu lembro que eu já fui lá, mas eu não me lembro de ter bebedouro lá. Né? Então vou ter que providenciar água e etc, você já sabe, né? Que evento acontece, né? Então, deixa Deus usar vocês, tá bom? Então, gente, até amanhã, 5h59, se Deus permitir. Eu creio que Deus vai mandar recurso, porque a causa é pra Ele. Eu tô crendo, Ângela, mas eu fechei lá pela fé por isso, porque eu creio que Deus vai fazer, Deus vai mandar recurso, né? Eu falei: Deus, eu não quero fazer um evento cobrando, mas eu preciso pagar o cerimonial, então o evento é seu e eu creio que Ele vai fazer. Dia 2 de março, anote na sua agenda, monte sua caravana, tá bom? Para você estar conosco no dia inteiro, só vivendo o sobrenatural de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês, gente. Até amanhã às 5h59, se Deus nos permitir. Tchau!